Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pode ser bem assustador: o ataque de pânico. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando: a intensidade, o terror que toma conta da gente. A nossa análise de hoje vai além dos sintomas, buscando uma compreensão em 3 níveis: o do nosso corpo, o da medicina e o da espiritualidade. E para muita gente, essa pergunta não é um exagero, né? É a descrição exata do que se sente durante uma crise. Esse sentimento de que a morte é certa, que está ali, na sua porta, é isso que torna a experiência tão avassaladora. E é por aqui que a gente começa a nossa jornada para entender o que de fato acontece. Olha, os sintomas são muito claros e muito físicos, não tem como confundir. O coração parece que vai sair pela boca, o ar simplesmente não entra, o corpo todo treme sem controle. É como uma avalanche de reações que termina com aquela certeza, aquela sensação horrível de que algo terrível vai acontecer. Reconhecer esses sinais já é o primeiro passo. Tá, mas o que é que está acontecendo de verdade no nosso corpo nesses momentos? Para a gente conseguir lidar com a crise, o primeiro passo é entender a mecânica por trás dela, o que se passa por dentro. E, gente, aqui vem talvez a informação mais importante, a mais poderosa que se pode ter no meio desse caos todo. Por mais terrível que pareça, por mais que o corpo inteiro grite perigo, a crise de pânico não leva à morte. Guarde isso, é uma âncora de segurança fundamental. Então, por que o corpo reage de forma tão extrema? É a nossa biologia de sobrevivência entrando em ação. O nosso cérebro, que não sabe diferenciar uma ameaça real de uma imaginária, simplesmente aperta o botão de luta ou fuga. Todo aquele turbilhão de sintomas nada mais é do que o corpo se preparando para um perigo que, embora pareça muito real, na verdade não está lá. Bom, agora vamos subir um degrau na nossa análise e entender como é que a ciência enxerga isso. E é fundamental deixar claro: pânico não é frescura. É uma condição médica, sim, e reconhecida. Então, a medicina olha para isso e classifica como um transtorno que precisa de tratamento especializado. Geralmente, o caminho envolve uma combinação de medicamentos, como ansiolíticos para ajudar a acalmar o sistema nervoso, e a psicoterapia, que é essencial para aprender a enfrentar e a gerenciar as crises. E o mais interessante de ver aqui é como essas duas coisas se completam, sabe? A medicação pode ser um suporte importantíssimo para acalmar o sistema, mas a cura de verdade, como as fontes apontam, vem da mudança de atitude. A psicoterapia vai mais fundo, ajuda a pessoa a entender por que seus mecanismos de defesa falharam e, com técnicas como a regressão, pode até chegar em traumas inconscientes que funcionam como gatilho para tudo. E agora, a gente entra na terceira camada. É uma perspectiva espiritual, mais especificamente a visão espírita, que traz uma interpretação bem profunda sobre a origem e o propósito por trás da crise. Ela enxerga tudo isso como um convite para uma grande jornada interior. Sabe aquela pergunta que fica martelando? Mas por que isso acontece do nada, no meio de um momento tranquilo, de lazer? Pois é aqui que essa visão espiritual entra, propondo uma explicação para essa aparente falta de lógica. Então, segundo essa visão, o pânico seria como uma limpeza, sabe? Uma liberação de energias densas que ficaram presas no nosso corpo espiritual. Essas energias seriam como resquícios de uma morte traumática em uma vida passada, muitas vezes por suicídio, onde a dificuldade de se desligar do corpo físico gerou sensações tão violentas que acabam ecoando na vida de hoje. E essa frase muda tudo, né? Muda a forma de enxergar a dor. De acordo com essa linha de pensamento, em vez de se ver como uma vítima de um castigo, a crise passa a ser entendida como um processo de aprendizado, uma lição da alma que precisa ser compreendida. Isso aqui mostra que a crise não seria um acaso, seria, na verdade, um despertador, algo programado para tirar a gente da zona de conforto. É um convite, mesmo que seja doloroso, para uma transformação interior muito profunda. É como a lagarta, que precisa se apertar ali uma crisálida para, enfim, virar borboleta. Ok, então, como é que a gente junta tudo isso? Como transformar essas visões todas num caminho de cura que olhe para a gente como um todo, de forma completa? A chave de tudo está na integração. Não é para abandonar a medicina ou a psicologia de jeito nenhum. É para somar. Somar o tratamento médico ou a terapia com essa jornada de se conhecer melhor e de buscar uma reforma íntima. A cura completa viria da harmonia entre corpo, mente e espírito. E aqui a gente tem um roteiro bem prático para essa jornada. Começa com o autoconhecimento, que é ter a coragem de olhar para dentro. Passa pela fé e pela oração como ferramentas para transformar o medo.
A caridade e o trabalho útil ajudam a elevar nossa vibração. O perdão liberta de amarras. E a higiene mental, vigiando os pensamentos, sabe, trocar uma ideia ruim por uma construtiva, isso ajuda a manter o equilíbrio. Que frase poderosa, né? Ela resume bem essa oportunidade espiritual que a crise traz. Cada onda de medo pode ser vista não como um inimigo, mas como um chamado para a gente fortalecer a nossa confiança em algo maior. E para aquele momento do vamos ver, no auge da crise, aqui tem uma ferramenta mental que pode ajudar na hora. No pico do desespero, trazer para a consciência a ideia de que uma força maior está no comando, que o amparo existe. Isso pode ser a chave para acalmar o coração e conseguir atravessar a tempestade. Então, a gente termina com essa provocação. E se essa experiência toda, por mais horrível que pareça, não for um ponto final, mas um ponto de partida, um chamado da alma para despertar, para se curar em níveis que a gente nem imaginava e, no fim, para se tornar uma versão mais forte, mais consciente e mais conectada?